pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E sempre como a gente fala no início da aula, né, as recomendações de como você pode trabalhar conosco nessa aula, né, já que a gente está melhorando cada vez mais a interação. Então você lembra que a gente sempre faz essa parceria com a professora Briane, que participa aqui das nossas aulas. Ela vai ficar ali moderando o chat, as informações que vocês vão passando para a gente, tá certo? Vocês vão mandando aí as suas opiniões, escreve teu nome, a escola que você estuda, tá certo? Que é muito importante essa participação de vocês na nossa aula, tá bom? Então, durante essa semana, nas 3 aulas para o 9º ano, a gente vai trabalhar um tema ligado à estatística, né? Já tivemos aulas aqui falando de tabelas, gráficos, análise de tabelas, análise de gráficos, só que foi uma análise e uma observação muito superficial, porque a gente apenas lia os gráficos e as tabelas e dava a nossa opinião. Essa semana a gente vai aprender ferramentas que são utilizadas na leitura de gráficos e tabelas, de pesquisas, e a gente vai perceber que são ferramentas que vão dar uma noção mais apurada de uma situação que está sendo pesquisada, de uma situação que está sendo analisada. Em outra semana, em outras aulas, a gente vai voltar a fazer a análise e a interpretação do gráfico, só que agora tendo essa visão a partir das ferramentas que a gente vai aprender, tá certo? Então, nessas 3 aulas, a gente vai aprender primeiro elementos de uma pesquisa, a gente vai trabalhar com medidas de tendência central, a média, a mediana, a moda, e depois a gente vai trabalhar com as chamadas medidas de dispersão, tá certo? A gente vai trabalhar com amplitude, variância e desvio padrão, tá certo? Então, presta bem atenção nessa aula e nas próximas. Lembrando que também você pode ter acesso às nossas aulas lá no nosso canal no YouTube. Acessa lá a playlist do 9º ano, dá uma olhadinha, tá certo? Vale a pena também você dar uma olhadinha em outras playlists, tá bom? Vou passar agora para a professora Briane para ela fazer as considerações iniciais da aula, falar um pouco aí do chat, como é que está a participação e como é que vai ser essa interação com a gente na aula de hoje, tá certo? Vai lá, Briane. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui eu já estou logada, né? E a Daniela já está presente aqui na nossa aula e aí a gente vai aguardando o pessoal chegar, tá bom? Você que está assistindo, já chama o colega para logar no aplicativo e começar a interagir aqui com a gente, né? Afinal de contas, a aula é feita para que esse movimento aconteça e essa fase possibilita que a gente consiga, no momento da aula, tirar a sua dúvida, tá certo? Se você não está assistindo essa aula ao vivo, né? Vai assistir depois lá no YouTube, faz os seus comentários também aí depois no vídeo, porque a gente consegue trazer na próxima aula, né, resgatar uma dúvida que você possa colocar lá, tá certo? Como o Tiago falou, essa interação acontece aqui comigo, mediando aqui a aula. Você pode acessar o aplicativo pelo QR Code que Devinho colocou aí na tela para vocês. Esses 2 QR Codes direcionam tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android, né? Você aí de acordo com o sistema operacional do seu celular, vai verificar apontando sua câmera e ser direcionado para a lojinha, tá certo? Como a gente fala até o presente momento, para você acessar o aplicativo, você precisa da sua matrícula, que é o seu login, e a sua senha vai ser o seu aniversário, né? A data do seu aniversário com 8 dígitos, tá bom? A gente vai esperando aqui a galera chegar e participar, e eu vou interagindo junto com o Tiago. Essa aula, ela traz a ideia do que é a população e a amostra, mas quero que vocês percebam a aplicação das coisas que o Tiago vai trazer nessa aula, né? De que maneira eu consigo enxergar esse conhecimento que a gente vai adquirir hoje dentro do nosso dia a dia. Particularmente falando, estatística é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar, viu? E aí a gente vai ter bastante comentário para tecer até o finalzinho da aula, beleza? Vou passar aqui para o Tiago para ele já começar a aula com vocês. Então, pessoal, você viu que essa participação de vocês é importante, né? Ou seja, você tem agora o momento de que, numa aula, 2 professores, né? Um explicando, um dando as considerações sobre o tema e outro que fica te auxiliando aí, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Então, lembrando que todas essas aulas dessa semana, a gente vai perceber que em alguns momentos a gente vai precisar de um aspecto muito de cálculo passo a passo, né? Então é importante você prestar atenção, não se preocupar muito no momento da aula, em todo passo a passo, mas com uma aula lá no YouTube você vai vendo pausadamente, tá certo? Então vamos começar, lembrando que todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Então vamos começar, né? Então, lembrando que nesse formato digital, se você está vendo pela TV ao vivo agora, pelo celular, pelo aplicativo, pelo computador,
a sua interação ela é muito importante, tá bom? Como o Briane falou, o aplicativo, instala aí e participa com a gente da aula, tá bom? É muito importante você, a todo momento que tiver uma dúvida, entrar em contato com a gente. O Briane está lá moderando o chat, tá certo? E, como eu disse, vai lá no nosso canal, já temos quase 8.000 inscritos no canal, né? Um número bem legal, levando em consideração o número de estudantes da rede. Então, participa lá, escreve para a gente se você tem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos começar, né? Então, como eu falei, a gente vai trabalhar um tema chamado de estatística, só que a estatística é muito amplo, né? Ou seja, o tema estatística, ele tem uma aplicação no nosso dia, que quando a gente fez a aula sobre gráficos e tabelas, na primeira aula daquela semana, eu dei um panorama geral de vivendo na era da informação. Então, com a grande quantidade de informações que são geradas hoje em dia, é importante você ter ferramentas para que você consiga analisar essas situações, geralmente, né, a gente trouxe até um termo lá usado na computação, que é uma grande quantidade de dados que são gerados. Bom? Então, vamos aprender essas ferramentas, né? Então, eu vou trazer uma situação fictícia aqui, né? Então, vamos supor que numa escola, ou seja, na escola em que você estuda, vamos supor que tenham 4 turmas de nono ano, né? O nono A, nono B, nono C e o nono D. E ali está mais ou menos o número de estudantes que tem por cada turma, tá certo? 23 no nono A, 27 no nono B, 26 no C e 24 no nono D, tá certo? E dentro dessa situação fictícia, vamos supor que está sendo organizado um passeio para o cinema. Então, os estudantes do nono ano irão para o cinema, só que está sendo decidido aí qual o filme que vai ser assistido, tá certo? Então, para não trazer o filme específico, e como é uma situação fictícia, eu simplesmente vou colocar aí o seguinte: vamos supor que seja um filme de comédia, um de terror e um de aventura. Então, dentro desses 3 cenários aí. Então, para se fazer essa decisão, eu vou tentar observar 2 cenários, 2 situações, tá certo? Então, veja, tendo aí a quantidade de estudantes de cada turma, do nono A ao nono D, eu tenho 23, 27, 26, 24, é o total de estudantes dos nonos anos, tá certo? Então, eu poderia simplesmente fazer a pergunta a cada um deles. Mas vamos supor que, ao invés de perguntar a todos eles, fossem selecionados 5 estudantes de cada turma para que essa pesquisa fosse realizada. Então, perceba que eu posso fazer essa pesquisa de 2 formas. Uma é pesquisando todos os estudantes da turma e eu posso simplesmente pegar alguns estudantes de cada uma das turmas, certo? Dentro da estatística, isso é um movimento muito comum. Muitas vezes você não tem condições de pesquisar todos, você pesquisa apenas uma parte desse todo, tá certo? Então, temos termos para isso daí. Então, veja, ou eu pesquiso os 100 estudantes dos nonos anos, ou simplesmente uma parte deles, né? Ou seja, ou eu vou pesquisar os 100 estudantes, ou uma parte deles, que é 20 estudantes. Então, a gente vai perceber que eu tenho essas 2 opções, tá bom? Daqui a pouco a gente vai discutir qual seria a mais viável, tá bom? Então, dentro da estatística, a gente tem esses 2 termos aí. Então, essa situação que eu criei aí, a gente vai dizer que todos os estudantes dos nonos anos, que dá um total de 100 estudantes, é o que a gente vai chamar de população. Então, a população é quando eu estou me referindo ao todo, numa determinada pesquisa, o todo a ser pesquisado, o todo a ser analisado, é o que a gente chama de população. Enquanto eu pego uma parte dessa população, eu chamo de amostra, tá certo? Então, população é como se fosse todos os indivíduos e amostra é uma parte desse todo. O símbolozinho do chat aqui é simplesmente se você conhece alguma situação onde você tenha uma pesquisa feita com população, uma pesquisa feita com amostra, escreve lá no chat que Briane já passa para mim, tá certo? Então veja, dentro de um cenário de uma análise estatística, você pode ter essas 2 opções aí. Só que a gente não vai fazer todos os detalhes, mas a gente simplesmente vai tentar fazer uma análise, um julgamento prévio, se é melhor a população ou se é melhor a amostra, tá certo? Então, quando a gente diz assim, ó, a população é o todo, a gente pode simplesmente dizer que a população é o conjunto de itens ou eventos semelhantes, ou seja, de todo o universo que está sendo pesquisado, aquele total a gente chama de população, tá certo? Nesse nosso caso fictício, a população são todos os estudantes do nono ano. Enquanto que a amostra, a gente vai ver que a amostra
é simplesmente um subconjunto, ou seja, uma parte dessa população. Então eu posso ter simplesmente aí um todo, que é a população, e uma parte que é a amostra, tá certo? Só que vamos tentar analisar o seguinte: qual é o melhor? É uma população ou é uma amostra? Isso depende muito e isso é coisa para um especialista. Então, existe uma área do conhecimento estatística, onde o profissional é formado, e dentro da própria estatística existe uma subdivisão que é a chamada amostragem, ou seja, tem pessoas que estudam a vida toda para conhecer qual é a melhor amostra, qual é o melhor quantitativo, qual é o melhor cenário que você vai pesquisar uma população ou por uma amostra. A grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: o ideal seria a população, onde os resultados que eu vou obter da pesquisa com essa população seria o resultado real, né? Ou seja, eu tenho a certeza de que o resultado que foi obtido é real de acordo com aquela população. A desvantagem geral assim é porque você geralmente, quando tem uma população muito grande, você tem um custo muito elevado de fazer essa pesquisa e pode ser que o tempo dessa pesquisa ele seja um fato, um resultado negativo, ou seja, muitas vezes você quer um resultado mais rápido e pesquisar toda uma população demanda uma quantidade de tempo muito grande, tá certo? Então, coloquei aí um ponto positivo e um ponto negativo. Já com relação à amostra, diríamos que o ponto positivo é justamente em contraponto àquela da população, ou seja, você tem uma quantidade menor, então o seu custo é menor, você tem a questão do tempo que é mais rápido de você obter os resultados, e talvez a desvantagem seja porque o resultado ele não é uma afirmação. O termo técnico é quando você tem um resultado de uma população, aquilo é chamado de índice. Então, o índice é um valor obtido a partir de uma pesquisa com a população. Já quando você obtém uma pesquisa por amostra, aqueles resultados são chamados de estatísticas, tá certo? Ou seja, aqueles resultados ali, eles são os prognósticos que você pode ter daquela situação, tá bom? Então, são esses dois cenários aí. Vamos fazer um caso particular. Então, imagine que a gente vai escolher o nono ano A, tá certo? Vou analisar aí, daqueles 23 estudantes. Vamos supor que daqueles 23 estudantes do nono ano A, 10 deles preferem assistir o filme de comédia, você tem do terror, são 8 estudantes, e de aventura nós temos 5 estudantes. Então, esse é o resultado real, vamos dizer assim. A pesquisa realizada com o nono ano A me teve esse resultado aqui, tá bom? Agora, suponha que a gente vai organizar essas informações. Então, perceba que nessas 3 aulas a gente vai trazer muitos termos técnicos. No caso aqui, esses resultados da pesquisa com o nono ano a gente chama dentro da estatística de frequência absoluta. Ou seja, o resultado que foi comprovado, o resultado que foi pesquisado, aquele resultado real, a gente chama de frequência absoluta, tá certo? Então, no caso, 10 estudantes para comédia, 8 para terror e 5 para aventura. É o que a gente chama de frequência absoluta. A gente também tem um outro tipo de frequência, tá certo? Por exemplo, se ao invés de olhar o valor, o número de estudantes que preferiu determinado tipo, determinado gênero de filme, eu poderia ter o percentual. Então, por exemplo, 43% dos estudantes do nono ano A preferem assistir a comédia, enquanto que 35% preferem terror e apenas, nesse cenário aí, 22% preferem aventura. A esses termos aí, em forma de porcentagem, é o que a gente chama de frequência relativa, tá bom? Então, dentro de uma organização, numa pesquisa, você tem os resultados obtidos, o valor real, ou seja, o quantitativo de cada uma daquelas categorias, a gente chama de frequência absoluta. Enquanto que o percentual, ou seja, uma comparação com o todo, a gente chama de frequência relativa, tá bom? Então, a frequência absoluta é o número de vezes que determinada coisa aparece, enquanto que a frequência relativa é uma comparação em termos percentuais, né? Ou seja, quando você pega a frequência absoluta dividido pelo total, você vai encontrar o percentual de cada uma dessas aí, tá certo? E a gente tem também, nesse caso aí, as representações, tá bom? Mas a gente vai ver que essas representações, a gente não vai dar tanta ênfase nessas 3 aulas, porque já foi tema anterior e vai ser um tema que vai aparecer em breve aqui nas nossas aulas no nono ano, tá bom?
Mas só para a gente criar uma lembrança do que a gente fez, a gente tem a representação gráfica, né? Ou seja, o gráfico ele é muito legal de você apresentar porque ele é uma leitura fácil e imediata que você tem. No caso aí dessa análise que a gente está fazendo, o nono ano A com a preferência lá de qual filme, a gente já viu de 3 formas, né? Ou seja, com a frequência absoluta, com a frequência relativa e também em gráfico que o gênero comédia é o preferido dessa turma aí, enquanto que o aventura foi o menos preferido, tá bom? Você pode também fazer a representação tabular, né? Numa tabela é uma maneira de você organizar também essas informações, tá certo? São maneiras da gente fazer essa organização. Mas a gente pode observar também o seguinte, imagina aqueles 23 estudantes, a gente tem aí população e amostra, tá bom? Então, a gente vai ver, principalmente, né, vamos perceber, quando a gente faz uma pesquisa estatística, a gente vai observar que toda essa situação, toda essa relação do que está sendo pesquisado, do que está sendo analisado, do que vai ser organizado, a gente percebe que são ferramentas para a gente analisar uma determinada situação, tá certo? Eu vou passar daqui a pouco para a Briane para ela falar um pouco do que está rolando aí nessa interação com a nossa aula, tá bom? É importante que você dê a sua opinião. Não pense que a sua simples opinião não vai ser importante para a gente, tá certo? Um simples compreendi, tá legal, não entendi tal parte, né? Lembra que há pouco eu disse, se você conhece alguma situação onde uma pesquisa foi feita com a população e uma pesquisa feita com a amostra, escreve lá no chat para a gente comentar aqui, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela falar isso, o que é que está acontecendo no chat. Diz aí, Briane. Eu estou aqui já perguntando ao pessoal, né, sobre essa questão deles conhecerem ou não alguma situação de pesquisa que aconteceu com a amostra ou população, né? E aí, só para dar uma ênfase, o Cauã colocou aqui que ele está na escola Divino Espírito Santo, né? Pedir para que eles colocassem sempre o nome da escola para a gente identificar os estudantes. Já deu bom dia por aqui, a gente está aguardando os comentários, né? Diante desse conteúdo, o Tiago falou sobre uma aula, fui buscar aqui já para dar referência para vocês, onde ele abordava essa ideia de vivendo na era da informação, né? O quanto de leitura de gráfico, o quanto de informação estatística a gente consegue fazer de maneira rápida, de maneira aplicada no nosso dia a dia, mas a gente não para pensar que essa é uma habilidade que o dia a dia, o cotidiano exige da gente, mas é uma leitura matemática que a gente faz daquela informação, né? A gente usa redes sociais e aí existe para você, inclusive, se controlar o quanto de tempo você passa no aplicativo, não é verdade? Você pode colocar uma notificação de acordo com um determinado tempo, se você usa demais. Então, essas informações que a gente consegue quantificar ajuda com que a gente tome algumas decisões. Essa, basicamente, é uma das principais funções que esse conteúdo voltado para a estatística e aplicado na vida da gente tem na maioria das vezes. É de você observar, por exemplo, a frequência que um evento acontece e para isso você precisa quantificar, você precisa fazer uma pesquisa, né? É você, de acordo com a opinião da maioria, por exemplo, uma empresa que quer fazer uma venda, verificar qual é o tipo de produto que atende melhor, que agrada mais determinados clientes. Então você vê que esse tipo de ferramenta, né, como eu falei, é um conteúdo que meus olhos brilham de comentar, que é sobre estatística. Então é uma ferramenta que ela tem a aplicação em todas as áreas, né? Se a gente faz uma área de ciências, por exemplo, a gente vê aí as pesquisas acontecendo para ver o sucesso de algum medicamento, a gente estuda dentro da história a previsão dos anos que determinado fóssil pode ter, tudo isso de armazenamento de informações e comparação dessas coisas, tá? Então, preste atenção aqui na aula de Tiago, ele vai trazer para vocês um mecanismo, né, a interpretação como essas coisas acontecem. Claro que a partir de agora eu trouxe vários exemplos, a gente vai utilizar alguns para dizer para você, olha, a gente aplica desse jeito a ferramenta, mas que a gente comece a perceber que essa aula, ela dá para você uma bagagem de interpretação de todas as informações que a gente vê mais na frente, quando a gente bate o olho e faz a leitura de um gráfico, ou quando a gente começa a fazer essa comparação com a nossa vida, a gente até então poderia fazer de maneira bem rápida, mas agora vocês vão ganhar mais ainda conhecimento de como ler bem aquela informação, tá? Eu vou passar aqui de volta para Tiago, mas aí eu vou estar por aqui acompanhando no chat, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade para eu trazer para ele também, tá bom?
Valeu, Briane. Então, vê, né? Participa aí, escreve pra gente o que é que você está compreendendo da aula. Então, vamos voltar lá para a tela para a gente fazer o fechamento dessa primeira parte e começar a ver a parte nova, né? Então, veja que a gente vai mostrar a partir de agora os resultados que a gente discutiu anteriormente e está projetando para coisas mais na frente, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a tela para quando a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa, como a gente mostrou nessa situação aí do nono ano, a turma que vai escolher qual gênero vai assistir ao filme, então foi só, como eu disse, uma situação fictícia. Então, dentro de uma pesquisa, Briane trouxe as pesquisas científicas, né? Ou seja, um universo muito grande. Então, o exemplo que Briane trouxe aí de pesquisa científica, recentemente a questão das vacinas, né? Você já parou para perceber, por exemplo, será que vai ter que testar a vacina em todo mundo para saber se a vacina funciona? Então, você vê que ela precisa ser apenas feita com uma parte da população, tá certo? Então, ou seja, uma amostra da população que vai tomar a vacina foi pesquisada. A partir desses resultados, ela projeta para toda uma população, tá certo? Era mais ou menos esse exemplo que eu estava esperando. Ou então, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Feita uma pesquisa eleitoral, ou seja, temos uma quantidade de não sei quantos milhões de pessoas que podem votar. Quando é feita uma pesquisa, é feita com 1.000 e poucas pessoas, às vezes no máximo até 2.000 pessoas. Então, será que a gente pode confiar numa pesquisa que foi feita com 2.000 pessoas, onde uma população como um todo, sei lá, tem 150 milhões, no caso das eleições, diria que sim. Como eu disse no início, existem pessoas que estudam a vida toda só para estudar essa parte de população e amostra, tá certo? Então, aqui na tela, né, para a gente resumir, essa pesquisa ela pode ser realizada com a população ou com uma amostra. De maneira geral, a população seriam todos e a população seria a população seriam todos e a amostra seria uma parte, tá certo? Então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente também pode organizar em tabelas e gráficos. Geralmente são esses tipos de organização. Então, essa tela aí é mais ou menos o resumo do que a gente fez até então, tá bom? Aí agora a gente vai para as medidas de tendência central. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, esse finalzinho dessa aula e as duas próximas aulas, é se aprofundar um pouco mais nessas ferramentas. Ou seja, a gente vai usar essas ferramentas para analisar algumas situações e a gente vai observar que a nossa análise passa a ser muito mais apurada. A gente vai ver que as medidas de tendência central, elas têm uma compreensão, a gente tem uma compreensão sobre elas bastante direta, bastante simples. Mas já antecipando, que a gente pode dizer que as medidas de tendência central, estatisticamente falando, elas são chamadas de medidas pobres estatisticamente, no sentido de elas não terem uma quantidade muito grande de informações a serem dadas e muitas vezes elas são generalistas demais, tá certo? A gente vai ver alguma dessas situações. Então, de maneira geral, a gente tem essas três medidas de tendência central. A palavra central é justamente porque ela vai centralizar a sua análise, o seu cálculo, o seu método num tipo de observação única, tá certo? A gente vai ver que a diferença com relação às outras medidas é justamente essa, onde ela vai ter uma análise mais ampla, tá bom? Então, nesse finalzinho, a gente vai tentar entender um pouco quais são e como são obtidas essas medidas de tendência central, tá certo? Então, essas medidas de tendência central, no caso aí, elas vão focar num único ponto, num único elemento. Então, eu criei mais uma situação fictícia aqui, por exemplo, imagina um campeonato de LoL, onde temos 3 equipes, tá certo? E foram jogados 5 etapas, 5 jogos, 5 partidas foram jogadas, tá certo? Então, tem aquele primeiro time, o segundo, o terceiro, e aí a pontuação de cada uma dessas equipes é nas 5 etapas. Então, essa situação fictícia aí, a gente vai estender ela até o final da terceira aula. Eu vou usar essa daí como exemplo, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente vai tentar observar algumas características a partir do que a gente chama de medidas de tendência central. E eu sempre vou fazer assim, tá certo? Por exemplo, temos 3 equipes. Eu vou fazer com uma das equipes e, como sugestão, vocês tentam fazer com as outras equipes, tá certo? Então, tudo que eu fizer com uma equipe, aquela primeira ali, por exemplo, você tenta fazer parecido com as demais, tá certo? Que aí a gente vai e dar essa retomada, esse resultado para você no chat, tá certo? Então, vamos começar com a moda. No caso aí, a medida de tendência central moda, o nome moda já dá mais ou menos para a gente ter uma noção, tá certo? É aquela palavra moda mesmo que a gente usa no dia a dia, ou seja, o que está em moda, ou seja, o que mais aparece, o que mais acontece.
Nesse caso, a medida de tendência central moda é nesse sentido mesmo. Então, quando a gente for analisar, por exemplo, aquela primeira equipe ali, a gente vai observar toda a pontuação dela. Se a gente for observar na segunda equipe, na terceira equipe, você observa, por exemplo, que na moda aí, a gente observa que 60, ele apareceu muitas vezes, né? No caso, 4 vezes aí. A gente vai observar também que um outro resultado, 55, apareceu também 4 vezes. Então, a gente pode simplesmente dizer que a moda de toda essa pontuação aí são esses 2 valores. Não necessita ser um valor único, né? Por exemplo, eu geralmente, quando eu ia falar um exemplo de moda, eu mostrava logo um que tinha uma situação que aparecia mais. Estou começando aí justamente com 2 para a gente perceber que podem ser 2, 3, 4, 5, ou seja, dependendo da sua análise. Aí você percebe, como eu disse, o enfraquecimento das análises a partir das medidas de tendência central é justamente por isso, né? Ou seja, foca num determinado método e às vezes a gente fica sem ter um resultado, ou seja, uma análise muito mais apurada. Então, nesse caso aí da pontuação geral, tá certo? A medida chamada de moda é 60 e 55, ou seja, foram as pontuações que mais apareceram nessas 5 etapas aí com relação a essas 3 equipes, tá certo? Como eu disse, se eu fosse analisar agora a moda de cada uma das equipes, tá certo? Por exemplo, aquela primeira equipe, 53, 60, 58, 55, 61. Não tem nenhuma medida que se repita. Então, a gente pode dizer que nesse caso aí é amodal, ou seja, não teve moda. E posso fazer análise com as outras também. Então, como eu disse, será que as outras equipes elas têm moda, não tem moda, tem mais de uma moda? Tenta responder para a gente aí no chat, tá certo? Então, a moda é uma medida de tendência central. A gente vai perceber, por exemplo, que naquela última equipe ali, ó, eu encontrei a moda. Ou seja, a última equipe tem a pontuação de 60 se repetindo, então posso dizer que a moda daquela última equipe ali é 60. Se a gente faz essa análise, por exemplo, das outras 2 equipes, como eu disse, vai lá no chat e escreve para a gente. Será que tem alguma pontuação aí que eu posso dizer que é a moda da pontuação daquelas 2 equipes ali? Escreve para a gente aí, tá certo? A mediana, a gente vai ver que é aquele valor central, o valor que está no meio, no centro, tá bom? Vou escolher aquela equipe ali para tentar analisar a mediana. Então, vou colocar na ordem crescente ou decrescente a pontuação daquela equipe ali, ó. Então, colocando de 1 por 1, cada uma daquelas pontuações ali, ó, 53, pulei para 55 porque eu estou colocando na ordem crescente. O próximo, 58, depois 60 e 61. Depois de colocar todas essas pontuações aí, a mediana é o termo que está no meio. Nesse caso aí, a gente analisou. A menor pontuação foi 53, a maior pontuação foi 61. Aquela que está no meio é a chamada mediana, tá certo? O termo que está no meio. Bom, então como sugestão também, tenta determinar a mediana das outras 2 equipes. Escreve aí no chat ou então nos comentários lá no YouTube. E a média, que já é uma medida muito conhecida de vocês, qual a sua média em matemática esse ano, qual foi sua média em geografia o ano passado, sua média em educação física, é justamente aquela média da escola mesmo, tá certo? Ou seja, vou calcular a média de pontuação daquela primeira equipe ali, como é que a gente calcula a média, né? A gente pega, soma todos os valores obtidos, no caso aí, 53, mais 60, mais 58, mais 55, mais 61, ou seja, somei todos os valores que aquela equipe obteve ali. E eu divido pela quantidade de pontos, ou seja, que ela teve, no caso aí, 5. E a gente vai obter a média dessa primeira equipe aí. No caso aí, 57,4. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai perceber que quando a gente calcula a média, sempre está entre o menor valor e o maior valor, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer a análise desses resultados aí, mas a gente vai obter também as chamadas medidas de dispersão. Vou passar para a Briane rapidinho para ela fazer as considerações finais e a gente encerra a aula. Vai lá, Briane. Briane? A Briane vai falar agora. Briane, diz aí, tem algum comentário aí no chat? Alguém falou alguma coisa? Tá entendendo bem a aula? Diz aí. Então, a participação continuou aqui, o pessoal está atento à aula. Que bom que não teve dúvidas, né? O pessoal não colocou dúvidas, mas eu estiguei aqui com perguntas. Eu espero que na próxima aula eles já
debatam, já pensem um pouquinho sobre isso, né, gente? Como vocês perceberam, a gente já está no finalzinho aí, para a gente não debruçar muito sobre esses comentários. A gente volta na próxima aula, trazendo uma análise aí do restante dos exemplos e estudando um pouquinho mais sobre essa parte de estatística, tá certo? Vou passar para Tiago para ele encerrar a aula. Até a próxima. Valeu, Briane. Então, dá uma olhadinha na aula quando estiver no YouTube, tá certo? Vê as medidas de tendência central e na próxima aula a gente vai se aprofundar nas medidas de dispersão, ok? Agradeço aí a sua participação. Tchau, tchau e até a próxima.